As confusões envolvendo o deputado federal Glauber Braga do PSOL do Rio com integrantes do MBL, uma espécie de célula de extrema-direita, que serve de linha auxiliar do bolsonarismo, pareciam não ter fim na tarde desta terça-feira, 16. Após expulsar aos empurrões e com pontapés nos glúteos, um influencer do grupo das dependências da Câmara, depois que o sujeito ofendeu sua mãe, o parlamentar de esquerda foi para cima do colega Kim Kataguiri, também extremista da mesma grei. Glauber estava na delegacia de polícia legislativa da Câmara dos Deputados, registrando a ocorrência contra o indivíduo que o insultara, quando Kim apareceu já alterado para defender o militante de sua claque, chamado de defensor do nazismo pelo psolista, visto que o deputado do MBL certa vez defendeu durante um podcast o direito de um partido nazista a existir. O parlamentar de extrema-direita subiu tom e passou a levantar as mãos ao falar muito próximo do rosto de Glauber. Neste momento, o deputado de esquerda mandou que ele as abaixasse. Vem fazer eu baixar, vem fazer eu baixar, começou a berrar Kim, naturalmente depois que já estava cercado e protegido por policiais legislativos. O Supremo Tribunal Federal, e especialmente o ministro Alexandre de Moraes, à frente do TSE, desempenharam e seguem desempenhando papel fundamental na defesa do processo eleitoral, das instituições e da democracia. O maior adversário da democracia e do país, hoje, é a extrema-direita, comandada por Jair Bolsonaro, que utiliza de todos os meios para atacar as instituições e seus representantes, semeando mentiras e conspirando, inclusive, com forças poderosas de fora do país. Discutir ou divergir no campo jurídico e processual é uma coisa, ignorar em que mundo vivemos é outra. É o que faz, por exemplo, o editorial da Folha, ao dizer candidamente que as asneiras do bolsonarismo, expostas à luz do sol, elas tendem a desidratar-se. Ao contrário, é reação democrática e institucional, que a Folha chama de censura, o recurso contra os golpistas e defensores da ditadura. A eleição acabou, Lula tomou posse, resistimos ao golpe, mas a ameaça não foi contida, e tenta utilizar instrumentos da democracia para destruí-la. Ditadura e censura. Veremos se a extrema-direita e sua rede de mentiras não forem enfrentada com os poderes que a Constituição confere às instituições. Na terça-feira, 16, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, deu início a um plano para conter o Supremo Tribunal Federal, em meio à crescente insatisfação de parlamentares com suas decisões. Ele anunciou a formação de um grupo de trabalho para discutir maneiras de restringir os poderes do STF em relação ao Legislativo. A iniciativa é vista como uma resposta às críticas sobre supostas interferências do STF nos assuntos do Congresso, segundo reportagem da Folha de São Paulo. A tensão entre os poderes legislativo e judiciário tem se intensificado, especialmente após a prisão do deputado Chiquinho Brazão, e as discussões sobre o fórum especial. Lira indicou aos aliados sua intenção de avançar com uma proposta de emenda à Constituição, para modificar as regras do fórum especial, caso o STF continue a avançar nesse tema. Além disso, ele sugeriu a abertura de comissões parlamentares de inquérito, incluindo uma para investigar a atuação do STF e do Tribunal Superior Eleitoral, em relação a violações de direitos e garantias fundamentais. A votação de um requerimento de urgência para um projeto relacionado à reforma agrária foi vista como um movimento para enviar um recado ao Palácio do Planalto. Isso ocorreu em meio à exoneração de um primo de Lira do cargo de superintendente regional do INCRA em Alagoas, aparentemente atendendo a uma demanda do movimento dos trabalhadores rurais. O pastor e empresário evangélico Silas Malafaia fez novas ameaças ao poder judiciário, desta vez dizendo que a manifestação bolsonarista marcada para o dia 21 de abril tem como meta principal aumentar o tom de ameaças contra o STF. Alexandre de Moraes, eu digo, vai chegar sua hora, ou pela justiça divina, ou pela pressão do povo brasileiro. Eu convoco o povo no dia 21 de abril, disse o empresário extremista em um vídeo postado em suas redes. Este será o segundo evento de mobilização em defesa de Bolsonaro, após o avanço das investigações da Polícia Federal sobre a suposta articulação de um golpe de Estado, depois da derrota para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022.
O evento acontecerá na Avenida Atlântica, em Copacabana. O novo ato é organizado pelo pastor Silas Malafaia e começará às 10 horas da manhã de 21 de abril, um domingo. Perguntado pelo Diário do Poder sobre o incômodo gerado entre membros do Supremo Tribunal Federal, durante sua fala na Paulista, Malafaia respondeu: "Espera para ver o que eu vou falar aqui no Rio de Janeiro." A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 16, a 26ª fase da Operação Lesa Pátria, com o objetivo de identificar pessoas que financiaram, fomentaram e promoveram os fatos ocorridos em 8 de 2023, em Brasília, quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos por indivíduos que promoveram violência e dano generalizado contra os imóveis, móveis e objetos daquelas instituições. Ao todo, foram expedidos 18 mandados judiciais de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal, nos estados do Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Pará, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Tocantins e Mato Grosso do Sul. Foi determinada a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados. Apura-se que os valores dos danos causados ao patrimônio público possam chegar à cifra de 40 milhões de reais. Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. As investigações continuam em curso, e a Operação Lesa Pátria é permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos e pessoas capturadas.